Salve, povo abençoado de Deus! Estamos aqui novamente a compartilhar o verbo. Esse episódio deve ser o 37º, eu não tenho certeza, eu parei de contar e eu esqueço de olhar antes de começar a gravar e também não vou parar a gravação agora para olhar. Então, sei lá qual é esse episódio, mas isso não é realmente o mais importante é que você está assistindo a ele. Então, já que você está assistindo, não se esquece de clicar no like, se inscrever no canal, acionar o sininho e compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você ama e que anseia alcançar através da palavra de Deus, tá bom? O tema do episódio de hoje é... depois da vinheta. Maravilha, a gente segue aqui então compartilhando reflexões a respeito de versículos que compõem um ranking que foi estabelecido a partir das buscas que são feitas por versículos na internet. E nós estamos hoje na posição 200ª, 30ª ou 5ª ou 4ª. Eu não tenho certeza, mas eu já quero também te incentivar a não ficar simplesmente recebendo essas mensagens, escutando essas mensagens e mais nada. Interage com a gente, manda o seu comentário no YouTube, entre em contato com a gente pelo Instagram. O Instagram é Pastor Maurício Monteiro e dá a sua opinião também, fala qual que é a sua percepção a respeito dessas reflexões que nós estamos fazendo. Eventualmente você vai encontrar algum tipo de ponto de discordância ou algum acréscimo que você pudesse fazer àquilo que nós conseguimos dentro desses mais ou menos 12 minutos de vídeo apresentar. Enfim, o importante é a gente poder interagir e nessa interação crescer junto no conhecimento de Deus. Maravilha? O versículo de hoje está na 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Eu vou ler do 19, que é para poder contextualizar, tá? E temos muito firme a palavra dos profetas. O que seria a palavra dos profetas? Os escritos que eles naquela época, lá na época em que Pedro, por exemplo, escreveu, ele tinha acesso aos escritos dos profetas, Isaías, Jeremias, enfim, todos os profetas, a lei mosaica, né, o Pentateuco e por aí vai. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei em estar atentos, em conhecer, em permanecer estudando, né, e refletindo a respeito. Como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Ou seja, né, que a palavra de Deus, Jesus Cristo, se manifeste plenamente no seu interior. Aí o versículo 20, que é precisamente o versículo da posição de hoje. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Aí agora eu vou para o 21 só para fechar a tampa. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, graças a Deus. Olha, sem demagogia nenhuma, eu creio que o principal ponto aqui nessa história, o que dá credibilidade ou garante, né, a credibilidade de que os escritos bíblicos são confiáveis, é justamente esse arremate do versículo 21. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mas vamos lá. Antes de entrar nessa reflexão, eu só queria trazer aqui um termo, juízo de valor. Eu vou ler para você aqui, que inclusive eu encontrei no site significados.com.br e que me pareceu mais do que bem explicado, só para a gente ter isso como ponto de partida. Juízo de valor é um julgamento feito a partir de percepções individuais, ou seja, a partir de opiniões, tendo como base fatores culturais, sentimentais, ideologias e preconceitos pessoais, normalmente relacionados aos valores morais. Um juízo de valor pode ser interpretado a partir de um ponto de vista pejorativo, quando significa que determinada avaliação ou juízo foi feito tendo como base os valores pessoais de determinado indivíduo, sem ser seguido um pensamento racional e objetivo sobre o acontecimento. Pensamento imparcial. Difícil nós termos, né, a possibilidade de ter um pensamento imparcial, especialmente levando em consideração que para a pessoa fazer um juízo de valor, ela acaba tendo como background, como base, né, os fatores culturais, sentimentais,
as crenças que ela carrega, enfim, seus valores morais. Quem será que consegue ser imparcial? Homens santos de Deus, como está descrito no versículo 21, tem uma importância assustadora. Ser santo é ser separado. Alguém que, no lugar de aceitar as facilidades, a estrutura, as comodidades, o conforto, tudo que a sociedade pode proporcionar para quem socializa e interage com a sociedade, essas pessoas escolhiam se isolar. E nesse isolamento, elas adquiriam duas coisas principalmente: uma grande intimidade com Deus, de tanto se dedicar a buscar a Deus em oração, de buscar a Deus através de jejum, através daquela autoanálise, né, de seus próprios atos e a busca pela correção pessoal. Esses homens, via de regra, desenvolviam uma imparcialidade a partir dessa não negociação, dessa não participação da sociedade comum. Eu não sou historiador, não sou antropólogo, eu não tenho conhecimento aprofundado nessas coisas. Mas pela leitura da Bíblia eu percebo que todos os grandes homens de Deus eram pessoas que tinham vidas extremamente modestas, pessoas que passavam por muitas dificuldades, especialmente em se comparando com aqueles que podiam se beneficiar do network, digamos assim, que o convívio social proporciona. E essas pessoas não viviam assim porque gostavam de sofrer, porque eram masoquistas, mas porque eram santas, né? Elas eram separadas do mundo. A gente vê isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Os pais da igreja, os apóstolos e mártires, eram pessoas que decidiram se isolar, decidiram abrir mão daquilo que a sociedade pode proporcionar por consequência do network, em troca de não tendo o rabo preso com ninguém, não estando devendo favor para ninguém, não, sabe? Ter a possibilidade de escutar a voz de Deus e repassá-la adiante imparcialmente. Quando Pedro deixa claro aqui que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ele está justamente querendo dizer isso. Um profeta, quando escreve, essa revelação não está passando pelo juízo de valor. Ele não para analisar aquilo e falar, meu Deus, meio pesado, né? O senhor não acha que o senhor está exagerando? Eu vou aliviar um pouquinho só. Nesse ponto aqui, eu acho que o senhor pegou muito pesado. Não passa por isso. O que a gente vê aqui é que a vontade de Deus é soberana. Ninguém consegue deixar Deus assim, tipo, puxa, olha só, magoei. Isso não existe. E nunca vai existir. Ao menos que Deus não exista. Mas se Deus existe, e é quem a Bíblia diz que ele é, pode esquecer que desse mal a gente não vai sofrer. Nós só temos a garantia de que o que está escrito na Bíblia é a verdadeira verdade, porque os homens que Deus escolheu para essa função, né, de registrar a revelação de Deus, eram pessoas separadas do mundo. E aí entra, e eu aproveito esse gancho, para dar de novo aquela velha cutucada em você que para assistir a esses vídeos. Para que a gente possa falar da revelação de Deus com propriedade, precisa haver santificação. Porque a gente até pode conhecer o que está escrito na Bíblia. A gente pode até conhecer a revelação de Deus. E quando você repassa essa revelação para outra pessoa, você que eu digo é qualquer um de nós, né? Se não houver essa santificação, esse empenho em negar a si mesmo, não ter essa dependência em viver em função de networks e estar meio que de rabo preso com as coisas do mundo, eu vou acabar filtrando o que a mensagem diz, para que eu possa, inclusive, não me sentir mal de estar anunciando algo o qual eu descaradamente não acato. Porque a Bíblia é um livro de leis. E leis demandam interpretação, né? E quando você faz um juízo de valor, você está dando uma interpretação para uma lei, para uma atitude, para um procedimento, para um fato, sei lá. Com base no quê? Quem tem rabo preso, seja lá com o que for. Rabo preso, seja lá com o que for. Não é? Por que você acha que existem tantas doutrinas diferentes? É consequência de interpretação bíblica. Não é coisa assim de você falar assim, o cara acordou de mau humor e falou, olha, na minha igreja não quer ninguém de calça jeans, hein? Imagina, não é isso. Existe uma interpretação, um juízo de valor. Quem será que fez a melhor interpretação? Eu não tenho a menor ideia. O que eu creio
é que melhor interpreta a palavra e melhor a passa adiante quem busca se santificar. Pelo menos pelo que esse que vos fala consegue enxergar na Bíblia, a santificação demanda um despreendimento de tudo que o mundo oferece e que acaba, mesmo sem diretamente aquilo representar qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de abominação, acaba cativando as pessoas, né? E eu creio que uma das coisas que proporciona esse tipo de cativeiro é precisamente excesso de comodidade, conforto, que nós, inclusive, temos à nossa disposição e que é muito gostoso ter, é muito bom. E como será que a gente faz para de verdade se santificar e não estar acessível a todas essas amarras sem mudar o estilo de vida? Essa é uma excelente pergunta que eu não tenho muita vontade de parar para responder com toda a sinceridade do mundo. Se você tiver e quiser compartilhar comigo, fique à vontade. E esse era o texto de hoje, essa foi a reflexão de hoje. Se você concorda, deixa seu comentário. Se você discorda, deixe seu comentário. Se você tem algo para acrescentar, acrescente. Quem sabe nessa interação você não me convence, ou eu te convenço, ou nós nos convencemos de irmos um pouquinho mais para cá ou um pouquinho mais para lá. Amém? Fica na paz e até mais.